Olá, pessoal! Hoje estou aqui para falar sobre processamento auditivo central e linguagem. Por que eu sou tão apaixonada por esses dois assuntos que parecem tão distintos um do outro, mas na verdade não são? Fica aqui comigo que eu vou te contar. Muito bem. Como alguns de vocês sabem, a minha primeira especialização foi em audiologia. Sim, eu fiz uma especialização na Universidade Federal de Santa Maria, logo que eu me formei, e a área que eu escolhi foi audiologia. Por quê? Naquela época, eu trabalhava mais com áudio e eu gostava muito de áudio. E outra que eu queria me formar e ter um trabalho assim para eu já começar a trabalhar. Então eu pensei que se eu começasse na audiologia eu teria mais oportunidades, tá? Na verdade não foi isso que aconteceu. A vida me levou para a linguagem e hoje eu amo muito a área de linguagem, né? Que tá dentro da área da fala, a fluência, mas enfim, sempre trabalhei com linguagem e áudio junto, certo? As crianças e os adultos que têm alteração de processamento auditivo central, o que acontece? Muitas vezes, essa alteração ela não fica só no processamento auditivo. Ela vai aparecer e esse paciente vai nos procurar no consultório pelas alterações que ele tem de linguagem. Quando vocês forem fazer a anamnese lá, você fonoaudiólogo vai ver o quê? Que era uma criança que já teve um atraso para iniciar a fala ou a linguagem, uma criança que na época de se alfabetizar teve dificuldade de alfabetização, que pode ter trocas na escrita, que tem dificuldade de compreensão de textos. Então, dificilmente você vai pegar um paciente só de processamento auditivo que não tenha nenhuma queixa relacionada com a linguagem, certo? Ou com a fala. Mesmo que essa pessoa, daí eu vou dizer, esse adolescente ou essa criança, tiver uma alteração puramente auditiva nos testes que são mais auditivos do processamento e que ele não tem alteração no SSW, por exemplo, que vai pegar alguma função de linguagem, ele vai ter questões de linguagem junto, certo? Então, além daquele treinamento mais puro, mais direto para processamento auditivo, você vai acabar trabalhando alguma habilidade de linguagem. Você vai trabalhar categorização semântica, acesso ao léxico, vai trabalhar a questão da expressividade, da fala, a prosódia, né? Que vai envolver a linguagem oral. Então, é difícil a gente dissociar, deixar só processamento, só a linguagem. Às vezes você acha que está trabalhando só processamento auditivo, mas se tiver alguma tarefa envolvendo ali fala, leitura e escrita junto, você já está trabalhando linguagem, certo? E naqueles casos que chegaram para mim com uma suspeita de alteração de linguagem, às vezes a gente não tem o diagnóstico ainda, eu sempre peço avaliação auditiva. Nas crianças maiores de 7 anos, eu peço processamento auditivo central também. Nós sabemos que a nossa realidade nem sempre é aquela perfeita, assim, de universidade, que você quer avaliação, encaminha para o setor e aí na outra semana já faz a avaliação, né? São exames, o exame de processamento auditivo é um exame que tem um custo mais alto, tem a questão da maturação neurológica, então crianças menores de 7 anos não é indicado fazer, você tem que esperar a criança ter essa idade para ela poder responder de forma adequada aos testes, certo? E entre outros pré-requisitos. Se é uma criança que é muito agitada, ela não vai ter condições de atender, de responder à testagem de processamento auditivo, vai dar alterado. E aí, o que você pode fazer, mesmo sem ter o teste? Você vai trabalhar algumas habilidades, sim. Se você suspeita que ele tem alteração de resolução temporal, se ele não tem noção entre diferenças de sons curtos, longos, aí sejam sons ambientais ou sons de fala mesmo, você pode trabalhar isso na terapia. Isso vai dar um resultado muito bom na tua terapia de fala, principalmente, tá? Casos que têm distúrbios de fluência também. Nos transtornos de fluência, não é incomum ter alterações de processamento auditivo. Então, acho válido, se você está trabalhando com algum paciente que tem alteração de fluência, peça avaliação do processamento auditivo central. Se der tudo normal, tudo adequado, ótimo. Mas se tiver alguma coisa alterada ali e você não trabalhar com essas habilidades,
isso vai atrapalhar o andamento na terapia fonoaudiológica, vamos dizer, naquela área específica da fluência, por exemplo, tá? Se esse paciente não consegue entender que a fala dele está muito rápida e você vai tentar modelar, fazer uma fala mais lenta ou trabalhar com a prosódia, se ele não tiver essa percepção, se ele tiver uma alteração de processamento, ele não vai ter essa percepção, e isso vai atrapalhar o seu trabalho. Você vai estar exigindo ali uma coisa que ele não consegue entender, não percebe a diferença. Então você tem que ensinar ele a ouvir. A primeira coisa é essa, tá? Ensinar a ouvir. Dentro da terapia ABA, e aí seria assunto até para um próximo vídeo, mas enfim, nós trabalhamos a função de ouvinte. Função de ouvinte é o quê? Você vai dar instruções e a criança, o educando no caso, né? Ele vai corresponder o que você solicitou. Então, essa seria dentro da fonoaudiologia que a gente chama a compreensão, compreensão auditiva principalmente, compreensão do que se ouve. Se não ouvir direito, ou se, mesmo que ouça bem, os limiares auditivos estão ok, mas tem uma alteração de processamento auditivo, e essa pessoa não entende o que ouve, precisa repetir várias vezes o que foi falado, esquece o que foi falado, troca a ordem, né? Que são algumas das características do transtorno de processamento auditivo. Ela não vai falar da mesma forma, ela não vai se comunicar de forma tão efetiva. Por isso que você deve incluir esse trabalho de habilidade de processamento auditivo na sua terapia de linguagem, de fala e de fluência, certo? Ficou com alguma dúvida? Gostaria de conversar mais sobre esse tema? Coloca aqui nos comentários. Se você quiser saber mais, eu tenho um e-book gratuito lá no meu site www.fonomaisa.com.br. Tem um e-book falando sobre processamento auditivo central, o que é, quais as principais características, tá? E também tem um sobre a relação de fala e escrita, certo? Um abraço, até a próxima. Tchau!